Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje eu quero falar sobre uma ferramenta terapêutica também de medição dos nossos movimentos e dos nossos processos para que a gente consiga saber e mensurar melhor, de uma forma bem didática, quais são as nossas áreas de maior fragilidade, quais são as nossas áreas da nossa vida de maior potência e a partir dessa primeira avaliação a gente consiga traçar planos e objetivos dentro dessas diversas áreas e com isso a gente consiga nortear um pouco melhor os nossos movimentos de uma forma mais integrada. Por que eu falo integrada? Essa ferramenta de hoje, chamada Roda da Vida, é interessante a gente pensar, inclusive, na simbologia da roda que se movimenta o tempo inteiro. Por mais que quando a gente faça o preenchimento, ela fique como uma mandala e pareça, num primeiro momento, um pouco estática, a ideia do próprio nome da ferramenta já sugere um movimento da roda, um movimento circular. Por quê? Porque é muito comum a gente pensar que a nossa vida é uma coisa só, ou que a gente tem que desenvolver melhor uma área do que outra, quando, na verdade, todas as nossas áreas passam por um processo de integração. Então, quando a gente não está bem financeiramente, isso pode derrubar relacionamento, isso pode derrubar nossa saúde. Quando a gente não está bem no nosso trabalho, isso também pode interferir na nossa saúde e relacionamento, inclusive na parte financeira. Quantas pessoas ganham muito dinheiro e continuam gastando mais do que ganham, e isso vai interferindo em diversos outros processos da vida dela. Quantas pessoas têm dificuldade de relacionamento e isso vai interferir no trabalho. Isso também vai interferir na saúde, isso também vai interferir em outras áreas. Então, a roda da vida, na verdade, é como se fosse uma divisão em alguns raios. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um modelo de roda da vida, já com esses raios formados e as áreas delimitadas, para que você possa fazer esse exercício de medição como uma forma também de autoobservação, autoconhecimento e autocuidado. Então, eu vou deixar aqui na descrição para que você possa acionar essa roda e fazer as suas primeiras experiências de uma forma também individual. E aí o que acontece? Esses diversos raios, eles são divididos por áreas da nossa vida. Então a gente tem ali área financeira, saúde, relacionamento, o nosso relacionamento com a nossa intimidade, família, trabalho. Eu não vou me lembrar todas as áreas, mas sexualidade, espiritualidade. Então assim, tem uma gama de áreas para que quando a gente observe todas essas áreas meio que departamentalizadas, a gente consiga a partir de então mensurar qual que é a pontuação que eu me dou olhando a minha vida hoje e olhando como eu gostaria de estar nessa área, o que eu gostaria de estar fazendo que de repente eu ainda não estou. Ou não, eu estou fazendo, então eu estou satisfeita num nível 8. E o que isso significa para mim. Então a roda da vida é esse momento da gente parar, refletir em cada uma dessas áreas e analisar qual é a pontuação que a gente se dá nesse momento para cada uma dessas áreas. Esse é o primeiro movimento. A partir dessa primeira mensuração, a gente começa então a identificar quais são os pontos mais críticos. Quais são as áreas da minha roda da vida em que eu dei uma pontuação mais baixa? Porque justamente onde estão as minhas pontuações mais baixas, estão os meus pontos de necessidade de desenvolvimento. É onde eu preciso criar um objetivo, é onde eu preciso começar a pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha pontuação nessa área. Por que eu me dei uma pontuação tão baixa? O que eu gostaria ainda de estar fazendo nessa área da minha vida que eu não estou fazendo? Isso pode ser um lazer, isso pode ser um aspecto financeiro, trabalho, estudo, espiritualidade, qualquer uma dessas áreas que eu já mencionei anteriormente. E aí, a partir desse momento que você visualiza quais são as áreas que você está melhor, quais são as áreas que você está pior, então você começa a traçar objetivos. Por quê? Às vezes é muito comum, sem ter essa visão do todo, a gente dedicar muita atenção e muito foco só para uma área. Vamos supor, é muito comum a gente dedicar muita atenção, por exemplo, só para trabalho. Então, eu preciso me desenvolver no trabalho, eu quero trabalhar cada vez mais, eu sinto que eu preciso ter a minha promoção, eu preciso ganhar mais, isso vai me trazer alguns outros aspectos, mas aí eu esqueço de cuidar do meu corpo, aí eu esqueço de trabalhar minha espiritualidade, aí daqui a pouco eu tô esquecendo o meu relacionamento com a minha família, ou com a pessoa que convive comigo, e tudo isso faz com que toda aquela energia que eu tô jogando pro trabalho acabe se dispersando e não atinja e não movimente outras áreas. A partir do momento que áreas vão ficando em desarmonia, vão ficando com essa pontuação baixa por um longo período de tempo, a gente vai desenvolvendo desarmonias que podem repercutir, inclusive,
inclusive no trabalho. Então, o que adianta eu trabalhar muito e não cuidar do meu corpo, acabar ficando doente, isso vai impactar no meu trabalho. Isso vai fazer com que eu não conquiste os meus objetivos do meu trabalho. Então, a gente começa a entender que a roda, ela se movimenta e ela se integra. Cada um dos aspectos é importante para manter um padrão harmônico dos demais aspectos. Toda vez que você tiver uma pontuação muito baixa em uma determinada área e você não cuidar dessa área, ela pode arrastar para baixo todas as outras áreas. Então, esse foi um exemplo que eu dei do trabalho. A mesma coisa se relaciona com o lazer. Adianta eu estar trabalhando, ganhando super bem, conquistando aspectos materiais que eu tinha ali como objetivos da minha vida pessoal ou da minha vida em família, mas eu não ter meu tempo de lazer, eu não ter tempo para cuidar da minha espiritualidade. Isso vai fazendo com que eu enfraqueça a minha energia e daqui a pouco eu não estou conseguindo trabalhar bem. Então é importante a gente ter essa visão macro. E às vezes a gente acha que está indo super bem porque está desenvolvendo algumas áreas e esquece de pensar nas outras. Ou esquece de pensar nas relações que estão ao nosso redor. Então é essa ferramenta que eu quero deixar como dica para hoje, dentro dessa etapa. Primeira etapa, fazer a medição, colocando em cada uma das áreas uma pontuação. Sempre lembrando que você não é só simplesmente ir lá e escolher um número. É realmente avaliar o que esse número significa. O que um 4 é diferente de um 5, que é diferente de um 6, e o que isso representa de pontos que realmente eu estou enxergando como falhas ou como pontos positivos e potencialidades. Não, nessa área eu estou super bacana, porque eu estou fazendo isso, aquilo outro, tá super bacana. Então aquela área, ok. Qual é a área que eu estou devendo atenção, devendo energia, devendo movimentação? Então esse é o grande questionamento. Chegando nessa pontuação, fui lá, colori todo, e você pode colocar também uma cor para cada área da sua vida, porque aí também ela vai virando como se fosse uma mandala colorida. Fica bem bonito, você pode colocar numa parede, perto do espelho, na cama, algum lugar que você consiga sempre estar olhando e redirecionando o seu pensamento, lembrando do que você precisa fazer. E aí, no segundo momento, é a etapa dos objetivos e das metas, de para cada uma dessas áreas, principalmente as com baixa pontuação, você colocar ali planos, projetos e coisas muito assim, pontuais. Ah, eu quero fazer uma coisa, mas eu não vou colocar assim um prazo muito extenso ou uma quantidade muito grande de vezes que eu tenho que fazer aquilo. Sempre assim, porque isso pode acabar no auto-boicote. Às vezes a gente mesmo se coloca limites que ultrapassam e extrapolam o que a gente poderia dar conta, só para que a gente realmente não dê conta e aí fale, eu não ia dar conta, não vou conseguir fazer, então eu não vou fazer. Isso é um processo que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é um auto-boicote, ele é uma autossabotagem. Então, até na hora de estabelecer os limites, a gente tem que cuidar para não se boicotar nesse momento e realmente estabelecer prazos e metas que sejam ali bem tangíveis, que sejam bem simples no início. Então, eu quero fazer, sei lá, uma atividade física. Eu não vou colocar que eu vou fazer todos os dias. Eu vou colocar ali que eu vou começar 2 vezes. E essas 2 vezes vão ser na terça e na quinta. E que vão ser 10 minutos, que seja. Eu começo com pouco. Depois eu vou evoluindo gradativamente, porque se eu já começo numa extensão lá no topo, eu não consigo atingir aquela movimentação. Então, até que a gente adquira um novo hábito, comece a inserir aquilo na nossa rotina, é importante que tudo aquilo que a gente tem como objetivo seja plantado aos poucos, seja semeado, seja cuidado, seja regado, que é esse exemplo de cuidado também, que você todos os dias olhe para aquilo, todos os dias movimente, não se perca dentro do movimento, e para não se perder do movimento, eu dou essa orientação de colocar de uma forma bem visível para que você possa sempre ir revisitando esse movimento e entendendo a importância. E de tempos em tempos, a cada 3, a cada 6, eu gosto bastante do ciclo de 12 meses, acho que viradas de ano ou viradas de aniversário são momentos assim essenciais para fazer esses planejamentos. Eu falo que são direcionamentos de vida e planejamentos para você avaliar onde você está, onde você quer chegar. Lógico que se você tiver com uma área muito crítica, você pode fazer avaliações menores, em menor tempo. A cada 3 meses ou a cada 6 meses você revisita e você pode preencher uma nova roda ou você pode colocar pontuações diferentes. Quando é fácil para você inserir mais linhas pintadas, é melhor. Quando você tem que tirar de algum lugar que você deixou de cuidar, já fica mais difícil, talvez você tenha que fazer uma nova roda. Mas você pode, ao longo do tempo, ir fazendo diversas rodas da vida e ir mensurando. Dentro de um ano, se você fizer a cada 3 meses, você vai ter 4 rodas para você avaliar o seu ano. Como foi o teu movimento no primeiro?
no primeiro trimestre, no segundo, o que você deixou de cuidar, de repente você começou a cuidar de uma coisa, mas aí você descuidou de outra. Então, assim, é sempre cíclico, lembrando que a roda, ela tá em movimento. Para ela ter um movimento saudável, todas as casas precisam ir sendo harmonizadas. Então, às vezes você vai cuidando de uma, deixa a outra, volta, cuida, depois cuida da outra, depois volta. Então, ter essa noção permite com que a gente tenha uma maior clareza do direcionamento da nossa vida, quais são as áreas que estão em deficiência, quais as áreas que eu tenho potencialidades e como eu vou dedicar a minha energia para essas diversas áreas da minha vida. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês desenvolvam essa ferramenta e depois podem comentar aqui, se inscrevam no canal, façam os comentários de vocês, depois da experiência. Se vocês quiserem que eu aprofunde algum assunto, pode fazer perguntas, pode fazer sugestões. O importante é a gente levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas. Então, compartilhem o vídeo, marquem os seus amigos para que a gente consiga juntos ir fazendo cada vez mais esse movimento de mãos dadas em prol do conhecimento, se apropriando dessas ferramentas terapêuticas que muitas vezes têm um princípio super simples, mas que é muito profundo e pode gerar grandes transformações. Esse foi o Ancestralidade Sagrada de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo.